O tema da aula de hoje é deficiência de testosterona. A história da testosterona sintética ela não pode ser contada sem que a gente fale a respeito do Brown-Séquard, porque em 1889 ele publicou num periódico extremamente conceituado, que é a Lancet, autoinjeção de extrato derivado dos testículos de cães e porcos da Índia, que ele chamava de líquido testicular. Isso aqui é muito bacana, tem na internet o artigo na íntegra, e o Brown-Séquard começa da seguinte maneira, assim, dizendo que homens que se abstêm da atividade sexual, eles têm mais energia, são mais inquietos, são mais dispostos, e ao passo que homens que têm atividade sexual frequente teriam, então, assim, o inverso, seriam mais calmos, com maior tendência ao sedentarismo e tudo, com menos energia. Então, baseado nessa ideia, nessa premissa, o Brown-Séquard resolveu fazer uma autoinjeção de um extrato testicular que envolvia sangue das veias testiculares, sêmen, ele fazia uma mistura disso, filtrava, tem toda a descrição técnica de como é que fazia isso, era uma coisa séria, não era, parece loucura, mas não é. E aí ele fazia essas injeções diárias de meio centímetro cúbico desse líquido testicular, aí mediu força dos bíceps no dinamômetro, horas de trabalho no laboratório dele e tal, e ele concluiu assim que, olha, para ele foi interessante, ele se sentiu melhor aplicando esse líquido testicular, mas ele não aconselhava o uso em larga escala, tendo em vista assim, que ele tinha sido a única pessoa a ser o experimento da coisa toda, e de modo que ele disse, olha, não devemos usar isso. E depois a gente vai ver na sequência que não adiantou muito, porque quando se ouviu falar que havia uma substância que melhorava a parte sexual, a disposição, rejuvenescia o elixir, a fonte da vida, que o pessoal chamava isso na época, foi uma coisa que propagou assim, em larga escala. Isso explica muito do apelo que o hormônio tem até hoje. Hoje acho que se vive também um segundo momento de muito interesse por usar hormônios para melhora de performance, de parte sexual, física, enfim, tudo. Mas, seguindo na história, em 1905 se começou a ter a primeira ideia de secreções internas reguladoras, que seriam no futuro os hormônios. 30 anos depois se conseguiu obter testosterona a partir de extrato de testículos, e em 1940 a testosterona já era produzida de modo sintético. Aí, 26 anos depois, foi proibida no esporte, a partir da Olimpíada de Montreal. Os primeiros atletas olímpicos que começaram a usar testosterona para ter melhor performance foram os levantadores de peso, começou pelos russos, depois americanos, América Latina, todo mundo. Com a proibição dos usos dos esteroides para fins de performance física, claro que há um abastecimento hoje contínuo de testosterona que vem do mercado negro. Então aqui só para ver o elixir da vida, comentando aqui a respeito do trabalho do Brown-Séquard, aqui a mesma coisa, Brown-Séquard, extratos de órgãos animais, então a ideia era vender isso como um produto, embora o próprio Brown-Séquard dissesse que, olha, isso não tem assim, uma demonstração eficaz e incontestável que funciona, mas os caras já estavam fazendo extrato de tireoide, extrato aqui de testículo, então assim, tudo para uso para melhora de performance. Bom, algumas considerações anatômicas da síntese de testosterona, nós temos aqui o eixo hipotálamo, hipófise e testículo. Basicamente, nós temos aqui próximo ao quiasma óptico, a região do hipotálamo, aqui entre o corpo mamilar e o quiasma óptico, existe uma comunicação entre o hipotálamo e a hipófise, aqui a hipófise anterior, onde são produzidos grande parte dos hormônios. Então nós temos assim hormônios produzidos no hipotálamo, liberador de tireotropina, prolactina, dopamina, hormônio liberador do hormônio do crescimento, inibidor do hormônio do crescimento, liberador das gonadotrofinas, que é o que nos interessa agora em especial, hormônio liberador da corticotropina. Então aqui mostrando o sistema porta hipofisiário, então que há essa comunicação entre as terminações nervosas aqui dos neurônios do hipotálamo, onde tem a liberação que nos interessa hoje do GNRH,
Isso é levado até as células da hipófise anterior, onde é sintetizado então o produto final, que é o LH, que é o hormônio luteinizante, responsável pela produção de testosterona, e o FSH, que é o folículo estimulante, que vai estimular a formação dos espermatozoides. Então aqui mais um detalhe desse sistema porta-hipofisiário, né? Só basicamente mostrando essa circulação, como é que funciona. E os hormônios da hipófise anterior são o hormônio adrenocorticotrófico, FSH que já comentamos, e LH, o GH, o hormônio do crescimento, prolactina e o TSH. Da hipófise posterior nós temos o hormônio antidiurético e a ocitocina. Lembrando também que temos produção de esteroides aqui na suprarrenal, embora seja a contribuição da suprarrenal para o total de testosterona seja pequena, na ordem de 5% aproximadamente. E aqui uma coisa super importante que é a regulação desse eixo hipotálamo, hipófise e testículo. O que é importante aqui? Bom, a síntese do GNRH lá no hipotálamo estimula a hipófise anterior, a produção de FSH e LH, que no testículo vai estimular então a espermatogênese e a produção de testosterona. A própria concentração da testosterona e mais uma substância chamada inibina B atuam como contrarreguladores, fazem um feedback negativo tanto na hipófise anterior quanto no hipotálamo. Isso aqui é especialmente importante para aqueles indivíduos jovens, né, que desejam ter uma melhora de performance e querem fazer uso de testosterona injetável. O que vai acontecer? Vai haver uma alta concentração de testosterona no plasma, no sangue. Isso vai gerar um efeito inibitório, tanto na hipófise anterior quanto no hipotálamo, que, por final, vai resultar em atrofia testicular, porque não vai haver mais a produção dos hormônios liberadores de gonadotrofina, nem do FSH nem do LH. Então, essa atrofia testicular ela é dose dependente e principalmente tempo dependente. Pode ser definitivo, o indivíduo pode ficar, vamos dizer assim, com um prejuízo na produção de testosterona e espermatozoides de modo permanente. Eu diria que sim, há um certo grau de recuperação, mas nunca mais vai ser aquele mesmo testículo de antes do uso da testosterona. Então vamos imaginar, o indivíduo tinha pré-aplicação, pré-realização de ciclo anabólico, 500, 600 de testosterona. Aí ele vai parar de usar pela inibição e atrofia do testículo. Isso vai cair muito, né? Então ele usou hormônio 6 meses. Parou, agora dosou ali 15, 20 dias depois, vai estar com 100 e poucos de testosterona, FSH e LH zerados. Aí ele pode fazer até uma terapia pós-ciclo, mas mesmo depois do estímulo, esse eixo pode levar até 1 ano para recuperar ou mais, né? E nunca vai ser uma recuperação exatamente igual ao testículo que era pré-ciclo. Então, se ele tinha lá 500, 600 de testosterona antes do primeiro ciclo, depois desse ciclo, mesmo tentando recuperar esse testículo, vai cair lá para 300, 350, e assim sucessivamente. Quanto mais ciclos fizer, pior vai ficando o testículo. Uma coisa que é importante, que a gente tem que alertar essa população jovem, principalmente que não tem filhos e quer usar testosterona, é que o indivíduo fica azoospermico. O que é azoospermia? Ausência total de espermatozoides no ejaculado. Então isso é rápido. Cada ciclo de espermatogênese leva 3 meses, mais ou menos, aí, 74 dias, se for ser bem específico. Mas o que acontece? Se fizer um espermograma 2 meses e meio, 3 meses depois do início do ciclo anabólico, esse indivíduo vai estar azoospermico, 0 de espermatozoide. Vai voltar a normal depois? Não se tem certeza. Normal não vai ficar, né? Então ele não vai voltar assim. Vamos imaginar que ele tivesse lá 40 milhões por ml de espermatozoides pré-ciclo, aí foi para 0, com o uso do anabólico. Suspendeu o anabólico, começou com uma terapia pós-ciclo, vai possivelmente ter muito menos que 40 milhões por ml na sequência, né? O grande medo são aqueles indivíduos que, por uso muito prolongado, se tornam azoospermicos definitivos. Então, que seria um erro médico de prescrever um ciclo no indivíduo jovem, com esse perfil desastroso. Bom, então a síntese da testosterona ela ocorre dentro da célula de Leydig. E o que a gente tem aqui? O hormônio luteinizante liga no receptor na membrana, que por sua vez atua a partir do AMP cíclico,
que vai usar o colesterol, vai interiorizar o colesterol do citoplasma para dentro da mitocôndria. A partir daí do colesterol vai haver a formação de pregnolona, de progesterona. A pregnolona e a progesterona, que no final das contas vão acabar virando androstenediona e depois testosterona, que vai ser liberada na circulação. Então entra colesterol, sai testosterona e tudo mediado pela ação do LH. Uma vez na circulação, a testosterona tem dois caminhos para seguir. Uma delas vai ser uma conversão pela enzima 5-alfa-redutase em dihidrotestosterona, que é um metabólito extremamente ativo, ele tem uma afinidade pelo receptor androgênico 10 vezes maior que a própria testosterona, então é uma maneira que o nosso organismo usa para expandir a capacidade de ação da testosterona através do DHT. E uma outra parcela vai sofrer aromatização, que nada mais é do que a conversão da testosterona em estradiol. Então isso aqui é particularmente importante, mais uma vez aquele indivíduo que pensa em fazer ciclo anabólico, usar esteroides em alta quantidade, vai acontecer o seguinte, claro, boa parte vai ser transformada em DHT, mas outra boa parte vai aromatizar e ser transformada em estradiol, o que pode ter prejuízo ao indivíduo do ponto de vista estradiol muito elevado. Então é importante que esses indivíduos pensem sempre, se for usar, fazer um bloqueio, usar um inibidor de aromatase para evitar essa conversão em estradiol. Porque no indivíduo que tem uma testosterona de 3.000, 4.000, que é o que pode chegar no ciclo anabólico ou até mais, não raro vai ter aí um estradiol acima de 200, que é muita coisa. O homem não tem tanto estradiol assim, então não é interessante. Uma vez que nós comentamos ali da testosterona, para que haja a atuação final, para a produção proteica, síntese proteica no final, essa testosterona ou o DHT vai se ligar dentro aqui de receptores no núcleo e vai fazer síntese proteica, como a gente está vendo aqui. Então, assim, no final das contas, o produto final da ação da testosterona barra DHT é síntese proteica. Bom, a forma de testosterona, como ela circula no sangue? Bom, uma parte considerável, praticamente metade, está ligada a uma proteína chamada proteína ligadora de hormônios sexuais, que é o SHBG. Uma outra boa parte está ligada à albumina e uma parte circula livre. O que é importante na diferença entre a ligação da testosterona com a albumina e com o SHBG? A ligação com o SHBG é uma ligação mais estável, mais difícil de ser dissociada. Então, essa testosterona, a gente costuma dizer que ela é uma testosterona que não está disponível para uso. Por outro lado, a ligada à albumina livre, que se chama de testosterona biodisponível, essa então atua no nosso organismo. Bom, existe um modo circadiano aqui de produção de testosterona, então o pico vai acontecer aqui no começo da manhã, e depois vai caindo até o final da noite, então é importante quando se vai orientar o indivíduo a dosar testosterona, que seja aqui sempre no período da manhã e não no período da tarde, porque vai haver já uma redução natural. Existe uma variação na síntese da testosterona ao longo da vida, isso é um aspecto muito interessante. Então, assim, ainda no período fetal, o que a gente tem? Uma produção de testosterona alta, com o objetivo de desenvolvimento do fenótipo masculino. Depois a testosterona reduz ao nascimento, volta a ter um pequeno aumento neonatal, aqui a gente não sabe exatamente por que isso ocorre. Depois a testosterona vai para níveis muito próximos de zero e assim fica durante toda a infância e vai voltar a subir então durante a puberdade, que aí vai ser a transformação então da criança para o adulto jovem e por final, numa fase mais adiantada da vida, principalmente depois dos 60 anos de idade, começa a haver um declínio da testosterona. A ação da testosterona, então, o que nós temos? Na pele, crescimento de pelo, oleosidade, calvície para aqueles indivíduos com a genética que propicia isso. No fígado, síntese proteica. No osso, crescimento ósseo, fechamento das epífises. Nos órgãos sexuais masculinos, o crescimento do pênis, começo de espermatogênese, desenvolvimento da próstata, tudo isso é necessário ter testosterona. A questão de libido e humor ela é muito relacionada com a testosterona. A questão da cognição ela é um pouco
dúbia na literatura, né? O que se acha é que um indivíduo com melhor humor, melhor disposição, ele aparentemente tem uma cognição mais adequada, não que haja um aumento de cognição por usar testosterona, né? Mas assim, que é necessário para ter uma boa cognição de testosterona, isso é inconteste. No músculo, então, que a gente já conhece, aumento de força, aumento de volume, a gente vê muito isso no fisiculturismo, né? Então a testosterona em largas doses, né, acaba aumentando muito essa questão de volume muscular. Nós temos o estímulo de síntese, né, de glóbulos vermelhos no sangue, no rim, a partir da eritropoetina, na própria medula óssea, com o estímulo, né, da formação de células vermelhas. O que acaba acontecendo de hemácias, né? Uma coisa que a gente tem que ter um certo cuidado, mesmo naqueles indivíduos que fazem reposição habitual, a gente tem um risco considerável de eritrocitose. Então, assim, o volume globular, a hemoglobina desses indivíduos tende a aumentar. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente na aula aqui. Bom, e quando falta testosterona, né, nós temos a deficiência de testosterona. Existem vários nomes para isso, né? Já foi hipogonadismo, deficiência androgênica do envelhecimento masculino, deficiência de testosterona, que é o termo, né, hoje mais utilizado. Lembrando que é uma síndrome clínica com um conjunto de sinais, sintomas e baixa testosterona. Então, se o indivíduo não tem clínica e tem testosterona baixa, ele não tem, teoricamente, uma deficiência. O inverso também é verdadeiro, né? A testosterona normal é com muita clínica, então, teoricamente, não é problema relacionado à testosterona. Bom, é uma coisa muito comum, né? E por coincidir com a faixa etária da menopausa, né, da mulher, lá no começo dos anos 50, né, começaram a falar isso de andropausa e tudo, mas assim, isso no homem não é verdade, porque não há uma pausa na síntese de hormônios, né? Existe uma redução. É diferente da mulher, que a menopausa, que significa parada das menstruações, se dá por uma insuficiência ovariana com, né, praticamente zero de produção de estradiol, então a gente acaba, né, tendo todo um conjunto de pausa, coisa que no homem não existe. No homem existe declínio, né? Então a gente não deve usar esse termo no vocabulário corrente. Muito importante, comorbidades aumentam a deficiência da testosterona, basicamente é o conjunto que a gente chama hoje de síndrome metabólica, obesidade, dislipidemia, diabetes, né? Então tudo isso, o conjunto, né, está muito fortemente associado à redução da testosterona. A gente tem que estar atento a isso, por quê? Porque é obrigatório medir nesses indivíduos a testosterona. Diz, mas não está em faixa etária, tem 45 anos de idade, 40 anos, vou deixar mais para frente um pouquinho. Cuidado, porque às vezes a gente pode estar deixando passar, né, uma deficiência de testosterona nesse tipo de indivíduo com risco aumentado. Bom, das formas de deficiência de testosterona, nós temos hipogonadismo primário, que nada mais é do que a falência testicular, né, que vai na falência seria até um pouco de exagero, mas a redução de função do testículo que ocorre, né, de modo normal com o avançar da idade. Temos o hipogonadismo secundário, ou hipogonadismo hipogonadotrófico, né, então nós não temos estímulo central, né, para a produção de FSH e LH, e daí não temos, né, a atividade, né, adequada da função do testículo. Bom, hipogonadismo misto é o mais comum. O que significa isso? Uma falência testicular associada a uma deficiência, uma compensação do LH, que não é o suficiente para que o testículo mantenha a função. De sinais e sintomas, nós temos diminuição da libido, ereção, energia, fadiga, o indivíduo dorme mal, humor deprimido, irritado, aquela diminuição da sensação de bem-estar, né? Então o indivíduo tem assim a qualidade de vida extremamente comprometida na deficiência de testosterona. E nós temos também anemia, diminuição da densidade óssea, aumento da gordura corporal, ganho de peso, então todas as situações que também estão associadas à deficiência de testosterona. Bom, o diagnóstico. Primeiramente, o indivíduo tem que ter os sinais e sintomas que a gente já viu, precisa uma confirmação bioquímica. Tradicionalmente, mas não é um consenso na literatura, nós temos várias sociedades internacionais que trabalham em saúde masculina. A Sociedade Americana de Urologia usa testosterona total com valor menor que 300 nanogramas por decilitro. É um conceito, mas outras entidades trazem 350, outras consideram a testosterona livre. Nós vamos ver os detalhes disso mais adiante.
Bom, a livre pode ser usada, quando a gente estava comentando, né, a respeito de como a testosterona circula no sangue, a gente viu que tinha uma fração livre, uma fração ligada à albumina e uma fração ligada ao SHBG. O que acontece com o avançar do tempo? Um aumento do SHBG e uma produção menor de testosterona. Então fica um cenário perfeito para deficiência. Menos testosterona produzida e mais testosterona sequestrada pelo SHBG. Onde eu quero chegar com isso? Imagine um indivíduo, né, que tem lá 55 anos de idade, está sintomático, aí eu faço uma dosagem só da testosterona total dele e vai dar lá 350 de testosterona. Bom, teoricamente está fora da faixa de reposição. Pois é, mas se eu dosar o SHBG e a partir daí também com a albumina chegar na testosterona livre, eu vou ver que esse indivíduo tem um SHBG extremamente elevado e, na verdade, ele tem uma deficiência de testosterona quando se coloca, né, como critério a testosterona livre. Então tem que ter muito cuidado no indivíduo de idade mais avançada, sintomática e borderline, em termos de testosterona, tem que ver a fração livre para que se possa realmente saber se esse indivíduo deve, né, ser feita uma reposição de testosterona ou não. Então foi o que a gente comentou, o SHBG aumenta com a idade, isso é uma coisa que a gente vê direto em consultório. E aí, a que a gente comentou, né, então existe uma baixa testosterona biodisponível, porque grande parte fica, né, vinculada ao SHBG. E aqui tem um exemplo que eu queria trazer para vocês, seriam comparando dois pacientes. Vamos imaginar que os dois estão sintomáticos, nos dois eu estou pensando em repor testosterona, mas eu dosei e deu 350 nos dois pacientes. E teoricamente, se for muito rígido, a Associação Americana de Urologia não coloca essa testosterona como em faixa de deficiência, então esse indivíduo não merece reposição. Mas veja como é diferente quando a gente coloca 350, aquele indivíduo borderline. Este primeiro tem um SHBG de 10, então está tudo bem, ele vai ter uma testosterona biodisponível de praticamente 77% da testosterona total que ele tem, ao passo que o outro indivíduo tem um SHBG extremamente elevado. Não pensem que incêndio de SHBG é uma coisa muito rara, a gente vê isso em consultório em pacientes com idade mais avançada com bastante frequência, 70, 80, 90, 100, isso não é raro. E aí, quando a gente vê, esse indivíduo também tem 350 de testosterona, então não precisa repor, mas vejam, a biodisponível dele corresponde a 20% da testosterona toda que ele tem, né? Então, ele na prática, ao passo que esse aqui tem 269 de testosterona biodisponível, que ele tem um valor muito mais baixo de 72. Então, ele está super precisando de uma reposição hormonal, ao passo que o primeiro não. Então, aí vem a importância da gente, né, nesses indivíduos, dosar a testosterona livre, calcular a testosterona livre. A biodisponível, embora eu tenha usado, essa aqui é uma calculadora que tem de internet, a literatura não é muito consistente no uso da testosterona biodisponível, mas da livre tem bastante literatura que apoia, né, e tem sociedades internacionais que apoiam, né, a dosagem, né, o cálculo da testosterona livre. Bom, redução da testosterona com idade, isso é um fenômeno quase universal, não é uma regra, nem todo homem vai ter redução da testosterona. A gente tem em consultório pacientes com testosterona na faixa referencial. Ontem mesmo atendi um paciente que ele tem a testosterona dele 72 anos de idade, ele veio com uma dosagem de 1.500 de testosterona, a gente fica assim, puxa vida, mas sem reposição, sem usar nada, isso é natural? É natural. Se a gente for pegar as dosagens dele nos últimos 5 anos, é tudo próximo de 1.000. Esse veio um pouco acima, né, da curva que ele vinha apresentando, mas só para ilustrar que o paciente pode chegar numa idade mais avançada com testosterona referencial, né, ou de modo excepcional, mais elevado. Esse estudo aqui é um estudo muito interessante, que é o Baltimore Longitudinal Study of Aging. Qual é a ideia? Bom, na barra em preto, eles fizeram o seguinte, dosaram a testosterona dos indivíduos e por faixa etária foram vendo o percentual de deficiência, só que usando dois critérios diferentes. Um considerava somente a dosagem da testosterona total, sendo menor que 325 nanogramas por decilitro, esse é um estudo um pouco mais antigo, de 2001, né? Então, o que a gente tinha? Claro, um crescimento da deficiência de testosterona ao longo do tempo, que era esperado, mas vejam aqui, quanto mais velho o indivíduo fica, maior a distância entre as duas barras. Por quê? Porque aqui no segundo momento, eles fizeram um cálculo chamado de índice de testosterona livre, em que dividia a testosterona total pelo SHBG. Como o SHBG sobe
com o tempo, principalmente em idade mais avançada, vejam que chega aqui aos 80 anos a praticamente dobrar o percentual de indivíduos com deficiência de testosterona que não tinham sido identificados pela dosagem pura e simples da testosterona total. Então, super importante na faixa de idade mais avançada, considerar a dosagem da testosterona livre para se ver, né, se esse indivíduo merece reposição ou não. Aqui então, basicamente mostrando isso, né, para cada faixa etária, se eu considerar a testosterona total, pura e simplesmente, né, abaixo de 325, para cada faixa etária, quanto que eu tenho de deficiência? 12% aos 50 anos, vejam, já não é pouco, né, é bastante. 19% aos 60, 28% aos 70, praticamente 50% aos 80. Mas olhem, quando eu incluo essa HBG, né, no cálculo para considerar esse indivíduo com deficiência, e isso vai, principalmente aqui, praticamente dobra, né? Vai de 49 para 91, de 28 para 68, 19 para 34. Aqui, né, em faixa etária mais baixa, como essa HBG não tem grande influência, acaba que não muda tanto, mas em faixa etária mais extrema, a diferença muda muito, né? Pode passar de 49% para 91% é muita coisa. Temos, né, os dados do European Meilieri Study. Aqui eu peço para vocês gravarem esse nome do Wu, né, que é o Frederick Wu, que é um grande estudioso de testosterona, e existem assim hoje critérios pessoais dele para reposição de testosterona, que nós vamos ver mais para frente, que é um nome muito importante, né, dentro do cenário de terapias hormonais. Então, o que esse estudo também de acompanhamento longitudinal mostra? Né? A diminuição da testosterona ao longo da vida, principalmente da livre, que a gente viu porque o SHBG aumenta, um aumento compensatório do LH, o aumento dessa HBG, né? E aqui só chama a atenção de vocês que esse indivíduo que trafega aqui na linha inferior, né, das distribuições de testosterona é o indivíduo com índice de massa corporal acima de 30, é o indivíduo obeso. Então vejam, ele sempre tem menos testosterona, tanto total quanto livre, do que os indivíduos de massa índice de massa corporal menor, né, de IMC menor. Então isso é muito importante, que a obesidade realmente está muito associada à deficiência de testosterona. Bom, então aqui a redução da testosterona com a idade. Então assim, ao redor dos 25 anos, o indivíduo deve ter ali o seu valor máximo, né? E depois isso vai decaindo com o tempo. Tem vários estudos que mostram essas taxas de decaimento, que variam aí algo entre 1 até 3% da testosterona ano, né? De modo que ao redor daqui dos 60 anos, teoricamente esse indivíduo vai ter metade da sua testosterona dos 25 anos. Lembrando sempre, isso é uma tendência, não é uma regra absoluta, mas eu diria assim que é muito mais, né, observável essa redução que a gente tem, né, do que indivíduos que chegam na idade mais avançada com testosterona normal. Então, via de regra, quase sempre vai haver uma redução importante. Então, assim, vários estudos abordaram, quantificaram essa redução, né? Então, nós temos aqui, ó, uma redução de 1,4 nanogramas por decilitro ano, de 3,2, 3,5 até 11 nanogramas por decilitro ano, seria um valor bastante elevado. Em 10 anos perderia lá 110 nanogramas por decilitro, cairia de 400 para 300, aí, né, para menos até. Então, assim, a tendência é essa, aqui mostrando a curva dos estudos, né, com redução de 1,5, 1,6, 1,7, 11, né, mostrando então que a tendência realmente é que vá no futuro haver, né, uma deficiência de testosterona. Aqui é uma brincadeira, né? Então o Schwarzenegger aqui, né, no auge da forma, Mr. Olímpia e tal, e hoje, claro, né, mais velho, mas aqui, né, obviamente com o uso de esteroide para chegar nesse volume muscular, e aqui em tese sem esteroide, né, a gente vê a diferença de uma coisa e outra. Bom, quando a gente tenta avaliar na literatura o quanto se tem de deficiência de testosterona, né, o que se estima, a gente encontra valores muito próximos ali a 10, 15, 20%, tá? Podendo variar de 10 até 38,7%, que esse aqui é o RIM Study, que depois nós vamos comentar na sequência.
Existem populações com risco aumentado, já comentamos isso, né, que essa taxa pode ser superior a 30%. Então, qual é a mensagem aqui? A mensagem é que no indivíduo diabético, obeso, DPOC, HIV, uso crônico de opioides, é interessante pesquisar, dosar a testosterona, porque a chance de estar aumentada, de estar reduzida, né, ter uma deficiência, ela é muito alta. Então, são indivíduos que a gente em consultório tem que ficar atento e dosar a testosterona. Então, aqui mostrando, né, entre vários grupos, né, existe uma variação relativamente importante, aqui de 10,4 até 38, né, mas vamos colocar como um ponto de corte algo aqui, ó, entre 15% e 20% em média, né, que é o que a gente deve mais ou menos ter. Esse estudo aqui é um estudo bem interessante, que é o Ring Study, né? Olha que ideia bacana. Avaliaram 2.162 homens com idade acima de 45 anos que estavam em consultório de atenção primária. Trazendo para o nosso raciocínio, seriam pacientes que vieram à consulta por N motivos, não estavam consultando por deficiência de testosterona, e alguém, né, dentro do protocolo de pesquisa, vamos dosar a testosterona e ver, né, quantos por cento desses homens que teoricamente não estão se queixando, né, de deficiência de testosterona. E eles encontraram um valor, né, de 38,7%, que é muito alto. Pô, acima de 45 anos, só se botasse aqui acima dos 80, até 38%, era muito mais fácil de entender. O que isso quer dizer? Que a gente subestima, né, o número de homens que precisam reposição. Inclusive, se acredita que a gente trate hoje, faça reposição hormonal nesses homens que realmente precisam, em menos de 5% dos casos. Então, a gente acaba não usando, não tratando tanto quanto deveria. Bom, esse dado a gente vê, né, em outras populações, aqui populações da Índia, né, 30% de deficiência de testosterona sintomática. Né, então, ou seja, indivíduos que precisam tratar, 30% praticamente. Taiwan, né, tivemos aqui 24,1%, aqui tudo é síndrome, né? Então, o indivíduo tem sinais e sintomas e testosterona baixa, né, aqui a menos que 300, 24%, bastante. Neste outro estudo aqui na Coreia, 10,2%. Estudo norte-americano, 34%. Aqui, é claro, uma faixa etária um pouquinho mais alta, então, claro, quanto mais alto aqui o ponto de corte, maior a taxa de deficiência de testosterona, mas 34% é bastante, é 1 de cada 3 homens. Aqui um outro estudo na Pomerânia, né, também 10,4%. Aqui uma população alemã, né, se chegou aqui a 37,4%, então bastante, né? Então, assim, a gente tem taxas relativamente altas. Para vocês terem uma ideia, quando se comparar, a gente está falando de deficiência de testosterona, 20%, 30%, mas o quanto isso é, né, em termos de doença? Para vocês terem uma ideia, comparem com o câncer de próstata que tem hoje, agora, né? Está encerrando aí o Novembro Azul, que é o mês de atenção a isso, né, no momento que a gente está gravando essa aula. E o quanto se fala de câncer de próstata que atinge 16% dos homens. E a gente está falando aqui da deficiência de testosterona que pode atingir mais de 30%, né? Ou seja, é o dobro, né, de pessoas com deficiência de testosterona quando se compara em magnitude, não estou falando de gravidade de doença, estou dizendo assim, em quantidade de pessoas que sofrem de determinado mal. Então nós temos 16% para o câncer de próstata, mas temos aí 30% para deficiência de testosterona, muito mais comum. Então, quando se fala em odds ratio, né, na verdade, assim, odds ratio significa, né, a razão de chances. Então, o que a gente tem? O obeso tem 2,3 vezes mais chance de ter deficiência de testosterona que não o obeso. O diabético, 2 vezes mais. O hipertenso, 1,8. O dislipidêmico, 1,4. Assim sucessivamente. Então, existe uma série de condições clínicas que estão associadas a taxas mais elevadas de deficiência de testosterona. Mais uma vez, o que isso tem de impacto na nossa atividade diária? Nesse indivíduo, né, porque às vezes pode ter diabetes, obesidade, hipertensão, dislipidemia, tudo no mesmo indivíduo. Então, tem que dosar a testosterona para ver como é que está, porque possivelmente vai estar baixo. Aqui a mesma coisa, comparando, né, um outro estudo de homens com e sem, né, morbidades, a deficiência de testosterona. Aqui a gente tem valores bem mais robustos de dislipidemia, por exemplo, 16 vezes mais chance de ter deficiência, obesidade 6,8, hipertensão 6, síndrome metabólica 9 vezes mais, né, e assim sucessivamente. Então a gente vê que dislipidemia, obesidade, hipertensão, a síndrome metabólica como um todo aumenta muito o risco de deficiência de testosterona. E aqui cabe um parênteses, só para ir adiantando, né,
a ideia da aula, a gente sabe que se melhorar esse perfil, né, com reposição de testosterona para ajudar e tudo, esse indivíduo tem, né, uma recuperação bastante boa da saída, ele consegue sair da síndrome metabólica com mais facilidade. Bom, aí o que a gente tem assim, ó, efeitos da deficiência de testosterona? Bom, aumento da gordura corporal. A gente assim, a gente vê muito isso até no meio acadêmico, né, se a gente for ver dentro da própria universidade, aqueles professores todos acima de 50 anos, grande parte tem uma gordura aumentada, principalmente uma gordura visceral, né, aumenta o volume do abdômen, tem uma diminuição da massa muscular, a gente vê então perna, braço, tudo, né, que tem pouquíssima musculatura, diminuição da massa óssea provável, né? E claro que a diminuição da massa óssea ela é importante porque aumenta a osteoporose, a osteopenia e fratura. E diminuição da libido e função erétil também, que é um marcador muito importante da deficiência de testosterona. Às vezes, o que mais traz o paciente para uma consulta no médico e querer saber como é que está a sua testosterona é, de fato, a esfera sexual, com certeza. A avaliação do paciente com deficiência de testosterona envolve história, existem questionários específicos para saber se esse indivíduo preenche os critérios para, né, clínica de deficiência de testosterona, existe como avaliar a qualidade de vida, exame físico, laboratório, imagem, né? Então tem todo um arsenal que a gente pode utilizar para avaliar esse paciente. Aqui só para mostrar, né, um questionário que é o ADAM, né, que basicamente assim são 10 perguntas, e o que ele faz? Você tem diminuição na libido? Sim ou não? Você tem falta de energia? Sim ou não? Você tem diminuição da força e resistência? Sim ou não? Assim sucessivamente. Aí ele coloca aí embaixo assim, se você respondeu sim aos números 1 ou 7, então o que é? Diminuição da libido, e o 7, diminuição da qualidade das ereções. Isso aqui, lembram do Frederick Wu? Esse é o indivíduo que, para ele, esses são, né, os marcadores mais importantes de deficiência de testosterona. Diminuição de libido, diminuição de qualidade de ereção. Ou, por outro lado, se respondeu sim a mais de 3 outras questões, né, então também tem deficiência, né, embora a parte sexual possa até não ser o central, mas se tiver outras coisas positivas, aqui ele também enquadra no perfil do paciente com deficiência de testosterona. Mas muito importante a questão de esfera sexual, guardem muito isso. Aqui é um outro questionário, a AMS, basicamente a mesma ideia. De laboratório, bom, o que a gente tem que dosar? Hemograma, por quê? Porque na reposição existe um risco de eritrocitose, mas também tem o inverso, que é uma coisa muito interessante. Pacientes com anemia, com idade mais avançada, podem se beneficiar desse efeito colateral da testosterona, que é aumento, né, das hemácias. Então, o indivíduo anêmico passa a não ser mais anêmico com a reposição de testosterona, mas o indivíduo que não tem anemia, ele pode se tornar, né, com uma eritrocitose, vir a ter uma eritrocitose com reposição hormonal. Então é importantíssimo ter um hemograma basal. PSA total e livre, ele é importante para aqueles indivíduos em faixa etária, né, de risco, então acima de 50 anos, aqueles indivíduos, é muito importante lembrar do PSA, né, do rastreamento do câncer de próstata, aquele paciente que tem história familiar positiva, né, então pai com câncer de próstata, irmã com câncer de próstata, da raça negra, né, então tudo isso tem que ter mais cuidado na avaliação do câncer. Uma coisa super importante, a gente vai ver na sequência que testosterona, reposição, não aumenta as chances de risco para câncer de próstata. Contudo, a gente tem que lembrar assim, que esse paciente, né, que está fazendo reposição de testosterona, ele é um paciente como outro qualquer, ele tem um risco aí de 16% teórico de vir a ter câncer de próstata ao longo da vida. Então a gente tem que estar, quem tem faixa etária que já, né, que pode haver câncer de próstata, a gente tem que seguir sempre acompanhando com o PSA total e livre para ver, né? A testosterona total, a livre, né, pode ser feita, só para comentar, ela nunca é medida diretamente, ela é sempre calculada. Para fazer a medição direta da testosterona livre, teria que usar uma técnica chamada equilíbrio de diálise, que é muito cara, é pouco disponível. Então, ela sempre é calculada, a testosterona livre, a partir da testosterona total, SHBG e albumina. Dosar FSH-LH, importante para ver como é que está o estímulo ao testículo. Se tiver FSH-LH muito aumentado, a testosterona muito baixa, sabemos que temos aí uma falência testicular mais pronunciada. Prolactina, né? Então, assim, sendo um pouco mais, senso mais estrito, a prolactina deveria só ser dosada no caso de testosterona baixa. Mas, por quê? Porque quando a gente tem um adenoma, né, produtor de prolactina,
vai reduzir os níveis de testosterona. Então, teoricamente, eu devo primeiro dosar a testosterona e depois a prolactina, caso a testosterona esteja baixa. Mas para economizar idas ao laboratório, a gente já pede aqui. Essa é a mesma coisa que o PSA total e livre. O PSA livre ele só encaixa num perfil de PSA total, teoricamente, entre 4 e 10. Mas é aquela história, né? Vamos simplificar a vida do paciente. Então pode já dosar tudo, tem coisas que tudo bem, academicamente falando, deveriam vir no momento posterior, mas não quer dizer que não possa já aproveitar a saída do laboratório e já deixar tudo dosado. Estradiol, TSH, T4 livre, aqui tem um pequeno conflitinho, né, que o pessoal da endócrina gosta mais de dosar já diretamente o T4 livre, não se importando muito com o TSH, mas também não há nenhum problema em pedir os dois. SHBG, lipidograma, né, então para ver perfil de colesterol e suas frações, triglicerídeos, glicemia, né, de jejum versus hemoglobina glicada, as duas podem ser solicitadas. Eu gosto bastante da hemoglobina glicada porque aqui nós temos a glicemia de jejum como se fosse uma foto do indivíduo em determinado momento da vida dele, né, em jejum e tal, que às vezes pode ser um pouco traiçoeira no sentido de a gente não conseguir perceber um pré-diabetes / diabetes, porque naquele momento o indivíduo fez tudo direitinho, né? Fez um jejum bacana, tudo certinho, e aquele exame saiu muito próximo do normal. A hemoglobina glicada dá um panorama de mais longo prazo, então qual é a média, né, que esse indivíduo teve aí de glicemia, né, nos últimos 3 meses. Então, às vezes é mais interessante aqui. Exames de imagem, ultrassom da próstata, para quem? Para quem tem idade avançada, né, acima dos 50 anos, ninguém vai fazer uma ecografia da próstata no indivíduo de 30 anos. Densitometria óssea, a mesma coisa, porque é um indivíduo de idade mais avançada, que a gente está suspeitando de uma osteopenia, então já tem ali uma testosterona baixa, esse indivíduo, né, está em risco aumentado para osteoporose, então se pode fazer. Ressonância magnética para avaliação, né, de prolactinomas, então assim, uma situação super específica. Bom, entrando agora especificamente na terapia de reposição mesmo, né? Então, assim, aonde a gente quer chegar quando a gente pensa, o indivíduo tem menos de 300 nanogramas por decilitro. Tá, mas aonde que eu quero que ele fique, né? Terço médio dos valores de referência. Então, se a gente pegar aqui, ó, algo entre 435 e 630. Né? Essa aqui seria a faixa desejável. Então, algo perto de 500. Pronto. Né? Não menos que 400, não precisa ser mais que 600, mas fica aqui no meio caminho, que seria aí na faixa dos 500 e alguma coisa, que seria bastante bom. Uma coisa super importante, recomendações da Associação Americana de Urologia, né, em relação ao tratamento, não se dá testosterona para o homem que quer engravidar, né, quer estabelecer gravidez. Por quê? Porque leva ao bloqueio do eixo, né, hipotálamo, hipófise e testículo, zera FSH, zera LH, zera GNRH, e esse indivíduo vai ficar azoospermico. Então, eu vou repor, ou, né, trazendo isso para uma coisa mais cotidiana. Hoje, uma grande busca por aumento de performance, o indivíduo quer assim, eu quero levar minha testosterona para 3, 4 mil, quero ter um volume muscular diferenciado e tal. Bom, se não teve filho, cuidado, né? Porque o que vai acontecer? Vai ficar azoospermico, ausência total de espermatozoides, e pode, assim, bom, o quanto isso vai recuperar lá na frente, é um incerto, é uma coisa que não se tem como estabelecer exatamente. Uma outra situação bastante importante, já pegando o gancho da ideia aqui do indivíduo jovem que quer usar testosterona, né? Está se falando muito hoje, como se fosse uma saída para alargar essa prescrição, prescrever em maior, né, quantidade, a questão de congelamento de sêmen. Então vamos fazer o seguinte, a gente congela o sêmen e pronto, o sêmen está preservado, se ele perder a capacidade de produzir, depois a gente tem sêmen guardado, congeladinho e tal. Eu só lembro o seguinte, sêmen congelado depois só dá para usar em reprodução assistida de alto nível. A gente está falando aqui de injeção intracitoplasmática do espermatozoide no ósseo. Então, uma fertilização in vitro com ICSI, né, que é uma coisa cara e que tem uma taxa de sucesso que é algo em torno de 40% a 50%. Então, não vejo cenário onde congelar sêmen autorize alguém a prescrever testosterona, né, para o indivíduo que ainda não teve filhos, porque pode ser lá na frente que tudo dê errado. Né? Outra situação, não se usa testosterona após evento cardiovascular. Essa aqui é uma outra seara, né, que a gente fala muito, assim, que nós temos mais 2 aulas, uma que fala sobre testosterona e câncer de próstata, e uma que fala de testosterona e aumento de risco cardiovascular. Mas ainda não, risco cardiovascular. Né? Então, claro,
não se deve utilizar testosterona, né, logo após o evento cardiovascular, porque tem risco de ter outro. A testosterona pode fazer um pouco de atenção líquida, se o paciente tiver algum grau de insuficiência cardíaca, pode ficar pior, né? Então, devemos evitar. Com isso aqui, ó, vai o bom senso, por quê? Não é ponto 100% pacífico que a testosterona é segura do ponto de vista cardiovascular. Eu, pessoalmente, acredito que sim, que não há nenhum problema. Mas, na literatura, tem pessoas que advogam o contrário, né? Então, não é de bom tom, o indivíduo já teve um evento cardiovascular recente, prescrever testosterona até que isso esteja muito bem resolvido. De outra forma, muito cuidado com a prescrição de testosterona em pacientes com alto risco de evento cardiovascular, né? O paciente é super obeso, diabético, hipertenso, né? Então, assim, tabagista, então ele tem um risco muito aumentado para ter um evento cardiovascular, e uma coisa que eu já deixo assim, né, avisado. Se prescrever testosterona e acontecer alguma coisa, que fatalmente iria acontecer, né? O paciente tem o perfil para isso, vai ser atribuído não a todo o resto, né? Ele infartou por quê? Porque passou a usar testosterona. Na verdade, o indivíduo já tinha todos os fatores de riscos prévios. Mas lembrando, então, que tem que ter um pouco de cuidado nessa seara cardiovascular, né? A próstata está muito bem pacificada, mas a parte cardiovascular nem tanto. Bom, testosterona oral alquilada, falamos do quê? Falamos basicamente aqui de oxandrolona, por exemplo, e outras testosteronas mais antigas, que têm passagem hepática, né, e podem fazer algum dano. A oxandrolona de todas essas testosteronas orais alquiladas é que menos tem problema, mas não quer dizer que não tenha. A questão quando se usa gel, existe sempre um risco de transferência. O que é isso? Eu passo o gel na pele, né? Aí pego criança, esposa, e essa testosterona pode transferir, né, para o filho, para a filha, né, para a esposa e tudo, para a companheira. Então, é só uma cautela, tem que ter um pouco de cuidado em relação a isso, orientar o paciente que quando for usar testosterona gel, lava bem a mão depois. Via de regra, né, a área aplicada pode ficar protegida, então não vai transferir sem haver, né, uma situação nesse sentido. Bom, inibidores da aromatase, HCG ou clomifeno podem ser usados de modo isolado ou combinado para tratar de deficiência de testosterona. Isso aqui é muito interessante. Eu estou conduzindo agora um estudo, né, o projeto foi recentemente aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa da universidade que eu leciono, e é justamente uma adaptação desse conceito. Qual é a ideia? Inibidor de aromatase, HCG e clomifeno se usa para paciente jovem com deficiência de testosterona e que não se pode afetar a fertilidade. Mas o meu projeto está alargando um pouco essa indicação para homens que já têm os filhos e tudo, e tem idade mais avançada. Então a ideia é estimular a produção testicular, que é o que esse conjunto aqui faz, para aumentar a produção natural de testosterona nesse indivíduo sem usar testosterona injetável de início. Por quê? Porque a testosterona injetável, ela faz com que o paciente fique sempre dependente da testosterona injetável, porque como ela faz uma parada de eixo, né, com FSH-LH zerado, então assim, a produção natural de testosterona nesse indivíduo, ela cai muito. Então eu não consigo parar a reposição, né? A indivíduo, eu quero suspender. Aí ele estava lá, né, usando reposição, 600, 800 de testosterona, super bem, tirou, porque assim, às vezes o injetável, o paciente cansa de fazer as aplicações de injeção, e aí a testosterona vai lá embaixo, o indivíduo fica extremamente sintomático, insatisfeito, e aí ele mesmo diz, não, preciso voltar a usar, não consigo ficar sem a testosterona. Já foi feito um estudo piloto a respeito disso, com dados que eu já tenho, e realmente a gente consegue praticamente dobrar a testosterona do indivíduo só com estímulo, que praticamente vai dar na mesma coisa, nos mesmos níveis de testosterona que a gente consegue obter quando se usa a testosterona injetável. Bom, quando se fala assim, a preferência de testosterona industrial versus manipulada, isso aqui vale para gel. No nosso meio, a gente tem também manipulação de injetáveis. Algumas farmácias de manipulação, né, fazem testosterona injetável nas suas formas de cipionato, às vezes enantato, né? Então tem. A preferência sempre é industrial. O gel também, nós temos industrial, temos manipulado também, né? Então, de preferência, sempre usar a testosterona de ordem industrial, porque ela tem um controle de produção maior, né?
Bom, a gente tem que fazer um acompanhamento desse indivíduo, dosar a testosterona na sequência para ver se, né, o que a gente propôs de tratamento atingiu os níveis que se queria. Depois de atingido, né, um valor, vamos imaginar assim, comecei um estímulo testicular, 3 semanas, né, eu faço uma avaliação, testosterona ficou boa, eu preciso continuar fazendo isso a cada 3 semanas? Não, posso fazer isso a cada 6 meses, a 1 ano, né, não preciso estar revendo a cada momento quanto que esse indivíduo tem de testosterona. Isso aqui também é válido para aquele indivíduo, por exemplo, que usa testosterona injetável de longa ação, né? A gente faz uma primeira dosagem, eu gosto de fazer 2 meses depois da aplicação, porque já é o final da curva, né? Uma coisa que eu já comento com vocês, embora a indústria coloque na bula dessas medicações, que elas têm 3 meses de ação, não chega tão longe assim, né? Todo urologista hoje já tem essa visão que a conta é a cada 2 meses, né? 3 meses não dura tanto tempo assim. Pacientes que começaram o tratamento, né, 3, 6 meses de uso de testosterona e não melhoraram dos sintomas, né? Então o indivíduo tinha lá fadiga, cansaço, diminuição da ereção, libido, fez a reposição, atingiu os níveis normais de testosterona, mas não viu nenhuma melhora na qualidade de vida e nem nos sintomas. Então está no momento de discutir com o paciente, eventualmente interromper essa reposição, uma vez que ela não está sendo útil e tem os seus efeitos colaterais. Bom, na questão do diagnóstico, sempre lembrando, é uma síndrome clínica com sinais e sintomas característicos, né? Níveis reduzidos de testosterona. Lembrando sempre a redução da função erétil, da libido, energia, depressão, né? Humor deprimido, regressão de características sexuais secundárias, osteoporose, osteopenia, fratura. Uma coisa muito interessante aqui que a gente tem que lembrar, né? A questão da diferenciação entre depressão e deficiência de testosterona. Mais modernamente, agora a psiquiatria está ficando mais atenta a isso, mas isso é uma coisa que a gente vê muito em consultório. O indivíduo está tomando antidepressivo, já está lá trocando substância, não funciona, aumenta a dose, não funciona, aí dosa a testosterona, está lá com 180, 200 de testosterona, começa a reposição, leva isso lá para 600, 700 e o indivíduo simplesmente sai dessa aparente depressão. Então, é muito interessante, hoje, vocês recebem no consultório um paciente aparentemente deprimido, dosar a testosterona para ver se isso não é hormonal, antes de qualquer coisa. Bom, em termos de reposição, o que nós temos, né, disponível hoje? Injetáveis de ação rápida, cipionato, né, o nome comercial mais comum é o Deposteron. Temos um blend de testosteronas, o nome comercial mais comum é o Durateston. Injetáveis de longa ação, um decilato, né, a primeira medicação nesse sentido foi o Nebido, depois temos Orma, Testo, agora existe um decilato de testosterona genérico, né? Então, assim, o objetivo seria baratear, né? Porque qual é a grande diferença aqui é preço, né? Hoje os injetáveis de longa ação também sofreram um reajuste bastante importante. Para vocês terem uma ideia, uma caixa, né, de cipionato com 3 ampolas custava R$ 45, R$ 50. Aí houve um desaparecimento da substância das farmácias, não se encontrava mais e quando voltou aí a 200, 230 reais a caixa, né? Então subiu bastante. E mais modernamente, o Durateston também subiu de preço de 10 reais uma ampola para 50 reais uma ampola. Então, né, acabou que o grande diferencial entre a rápida e a longa, além do mecanismo de ação, mas que era preço, aqui era muito mais barato, hoje em dia já não é mais tão barato assim. Se botar na ponta do lápis, praticamente o mesmo tipo de gasto por tempo de uso. A única coisa que é inconteste injetável de longa ação que é mais confortável. Uma coisa é fazer uma injeção a cada 2 meses, uma coisa é fazer uma injeção a cada 15 dias. Né? Gel transdérmico, nós temos hoje somente uma substância de ordem industrial, mas tem muita manipulação de gel transdérmico. Qual é o meu comentário? Ele pode ser muito bom ou pode ser muito ruim, depende muito da capacidade de absorção, né, pela pele do indivíduo desse gel. Uma vantagem do gel hoje que pode ser manipulado é que dá para ajustar a dose. O indivíduo faz 50 mg grama, que seria uma dose padrão. Não responde bem, eu posso aumentar um pouco mais, 60, 70, 80, 100 mg grama, até ter uma resposta clínica e laboratorial satisfatória. Implantes subcutâneos, né, de testosterona não é uma ideia nova.
implante hormonal, né, implante de testosterona ou qualquer outra substância lá, uma ideia lá que remonta aos anos 40, 50, era colocar um dispositivo no subcutâneo que fosse liberando lentamente a substância. Então, o implante hoje é muito badalado, né, no nosso meio, de implante de testosterona, implante de gestrinona, implante de progesterona, né, enfim, tudo, implante de tadalafila o pessoal está fazendo agora, mas na verdade, né, é só uma reinvenção da ideia. Bom, qual é o grande problema do implante? É custo, né? Hoje nós temos implantes na ordem de 200 mg, 300 mg por implante, que vai resultar em um custo de 350 a 400 reais por implante. Bom, a grosso modo, um implante de 200 mg vai dar algo próximo a 200 nanogramas por decilitro de testosterona. Tem que lembrar que o implante também vai inibir eixo, ou seja, eu vou somar os 300 que eu tinha com mais 200 do implante? Num primeiro momento, sim. Num segundo momento, a produção testicular cai e vai ficar dependendo basicamente do implante. O que acontece? Tem que implantar mais unidades. Então, uma unidade só de 200 mg não é suficiente. Então, acaba tendo que colocar pelo menos 4 implantes para que o indivíduo chegue, pelo menos por 2, 3 meses, aí com 600, 700, 800 de testosterona no máximo. A testosterona oral, nós temos então a oxandrolona, que é uma testosterona, né, do grupo, na verdade, do DHT. Então, ela tem passagem hepática, tem um pequeno risco de dano, né, de fazer alterações hepáticas. Saiu agora nos Estados Unidos um decanoato de testosterona oral. Esse tem absorção linfática, então não tem essa passagem como tem a oxandrolona. A oxandrolona no Brasil, ela é encontrada hoje em farmácias de manipulação. Para homem, não é uma boa ideia. Ela foi uma droga desenhada basicamente para indivíduos com grau de caquexia muito elevado, né? Então, paciente com câncer, paciente pós-cirurgias de grande porte, para grandes queimados, né? Aqueles pacientes que se quer fazer um anabolismo, e foi uma opção nisso. É uma das drogas mais estudadas que tem nesse perfil, é uma medicação interessante, né? Mas eu diria assim, nesse cenário, às vezes, né, vale mais a pena usar o injetável. Mas só para lembrar que agora saiu mais uma testosterona oral, que é um decanoato de testosterona, tem no mercado norte-americano, ainda não tem no Brasil, mas em breve possivelmente vai ter. Então aqui mostrando, né, os intervalos de aplicação. Então, né, do blend aqui, que a gente chama, que é propionato, fenpropionato, isocaproato, decanoato, que é o Durateston, né, o nome comercial, a cada 3 semanas no máximo, né, daí para menos. O cipionato a cada 2 semanas. A ideia aqui do blend é ter uma testosterona de curta ação, média ação, um pouquinho mais de longa ação, não longa ação quanto, né, um desilato, mas que dê um pouquinho mais de intervalo entre as aplicações. A ideia sempre é que o ruim dessas testosteronas rápidas é que elas têm uma ação muito curta, então tem que estar reaplicando com muita frequência. Então a ideia aqui de fazer um blend é justamente tentar deixar mais uniforme, né, a distribuição, não ter aquela distribuição como tem no cipionato, por exemplo, que no terceiro ou quarto dia vai para quase 2.000 de testosterona, ou até um pouco mais que isso, e depois vai caindo ao longo do tempo, e chega em 2 semanas, está lá perto de 400, 500, que está na hora de reaplicar. O ruim, então, que a gente percebe com o cipionato é que fica aquele efeito, né, de uma dose que fica muito alta no começo e cai, fica, né, como se fosse uma montanha-russa de testosterona. Voltando aqui no desilato, né, nós temos nomes comerciais do Ornebido, Ormus AT, são os mais conhecidos, né, mas já tem outras testosteronas agora, inclusive genéricas, e a indústria está cada vez saindo uma marca nova, está tendo uma produção muito aumentada nesse nicho do desilato. A aplicação trimestral, embora conste na bula, não chega tão longe assim, posso garantir para você, experiência de consultório, 2 meses é, né, o momento já de fazer reaplicação. Aqui nós temos, né, o Androgel, que é a testosterona transdérmica para vender, né, no nosso mercado. A aplicação é diária, né, a grande vantagem é que qualquer complicação ele tem curtação, 24 horas só, então é muito tranquilo. E dá também, claro, para mandar manipular, se for o caso. Bom, temos também aqui, que a gente comentou, né, os moduladores seletivos do receptor do estrógeno, que a gente viu lá, clomifeno, temos os inibidores de aromatase, né, que é o anastrozol, temos o HCG, que quimicamente é semelhante ao LH, então tudo isso, né, em conjunto pode estimular o testículo. Tem o SARMs, né, que é só para lembrar, que são então moduladores do receptor androgênico, mas sem ser uma testosterona obrigatoriamente. Isso aqui já existe
é complicado falar isso no mundo underground, né, os SARMs, Osterine, esse tipo de coisa. Né, mas ainda não é uma coisa que está para vender em larga escala, isso ainda é, por enquanto, tá em protocolo de estudo. Nos Estados Unidos saiu, né, que a gente comentou, um decanoato, que é o Jatenzo, né, para uso oral, que a gente já falou sobre isso. Saiu uma testosterona de uso nasal, que chama Natesto. E os implantes que foram ressuscitados agora, né, pela indústria convencional, que já vinha sendo feita aqui no Brasil pela farmácia magistral, agora o Testopel. Né? De tudo que saiu de novo agora, que eu acho que talvez não tenha assim, né, uma evolução muito boa a longo prazo, seja o spray nasal, porque tem que aplicar de mais de uma vez por dia, é uma espécie de um gelzinho. Eu não sei, eu acho que o pessoal não vai se adaptar muito a esse tipo de uso. Então, eles estão mostrando aqui o Jatenzo, cápsula de soft gel, né? Na texto aqui mostrando então a aplicação nasal, os implantes, né? Então eles têm implantes de 75 miligramas, que aqui, à medida que vai se colocando mais implantes, se chega, né, em determinada concentração. Qual é a ideia? Colocar sempre no subcutâneo o mais profundo possível, então qualquer área que tiver bastante gordura pode ser utilizada. Aqui no caso ele colocou um pouco acima do glúteo, mas pode ser colocado no abdômen, tanto faz. Aqui o que precisa é ter gordura. Né? Lembrando que os implantes de testosterona são os mais sujeitos à extrusão. Extrusão é a eliminação espontânea do implante, pode acontecer. Por isso que não se recomenda colocar muito implante numa mesma área, né? Porque senão vai fazer um processo inflamatório mais intenso e isso pode começar a resultar em extrusão de implante. Sai um implante, sai dois, sai três, né? O organismo vai simplesmente extruindo os implantes. Então aqui quando se compara, né, a testosterona gel versus injeções versus o implante, claro, a grande vantagem do implante é isso, aplicou a cada 3, 4 meses, né, é um procedimento também de baixo impacto, né, faz uma pequena incisãozinha na pele, tem um trocáter específico para a colocação desses implantes, então não tem assim, não é um procedimento muito complexo de fazer, é bem simples até. Mas o único inconveniente que a gente vê aqui é custo. Né? Porque a gente veja, no Brasil, assim, nós temos cada implante hoje na ordem de quase R$400. Se a gente voltar no slide anterior, vai ver ali que tem colocação de 6, 7, 8 implantes. Né? Então seria um valor só de implante de R$3.200, por exemplo. É muita coisa, não dá para... tropeça no custo, essa que é a verdade. Né? Os implantes, hoje, o grande problema dos implantes é o custo. Bom, outra coisa que está saindo agora é nantato subcutâneo, né? Testosterona subcutânea, vamos chamar assim, então já tem estudos, né, trabalhando nisso, fase 2. Então aqui bem interessante, faz uma aplicação por semana subcutânea e consegue manter, né, um volume mais ou menos constante aqui de testosterona, ao redor de 600, 700 em alguns momentos. Né? Toda vez que aplica, fica um pouquinho mais, mas é uma coisa mais ou menos estável. E aqui a mesma coisa, mostrando isso a mais longo prazo, então a gente tem já estudos de até 52 semanas, né? Então muito provavelmente é uma situação que vai ser, né, entrar no nosso mercado em breve. Aqui é o estudo de 52 semanas da mesma coisa. Bom, melhora da produção endógena de testosterona, né? Então nós podemos usar aqui, ó, os moduladores seletivos de receptor de estrógeno, que é o clomifeno e tamoxifeno. Clomifeno de 25 a 50 miligramas, né, ou diário ou a cada 1, 2 dias. Ele é bem interessante, né? Isso eleva bastante a testosterona. A gente sabe que clomifeno isoladamente pode ser usado a longo prazo, não tem nenhum problema. Tem estudos hoje com mais de 7 anos de seguimento, dá para usar sem nenhum tipo de problema. E experiência de consultório, eu digo para você assim, que pode dobrar a testosterona natural do indivíduo. Então vamos imaginar, tinha lá 280, né? Então dobra a testosterona, fica bastante adequado o valor. O anastrozol pode ou não ser usado em combinação, né, com o clomifeno, por exemplo, então usar aí 1 miligrama, meio miligrama cada 3 dias. Né? Eu normalmente costumo prescrever 0,25 miligramas diário, fica mais fácil para usar. E normalmente em conjunto, nunca usa anastrozol isolado, sempre em conjunto com o clomifeno. O que ele faz? Ele inibe a conversão da testosterona em estrógeno, de modo que quando eu aumento, né, o estrógeno não, a testosterona com o clomifeno, eu bloqueio essa conversão, então eu ganho mais testosterona ainda com clomifeno mais anastrozol. Tem também o HCG, que é a gonatrofina coriônica humana, né? O grande problema do HCG é que hoje ele está em falta no mercado, né? Existe ainda uma versão
extremamente cara, que ela é voltada basicamente para fazer a reprodução humana, então o preço é proibitivo para manutenção de longo prazo, e a que era possível não se tem no mercado hoje em dia, mas a experiência clínica HCG é bastante boa, né? Usar o conjunto todo, clomifeno, anastrozol, HCG, principalmente para aqueles indivíduos, né, com uma função testicular extremamente deprimida, como por exemplo após um ciclo anabólico, né, é bastante interessante. Só que agora está em falta no mercado, esse é o grande problema. Bom, a questão de critério de reposição, a gente comentou, né, lá no início, que tem da Sociedade Americana de Urologia com a de endócrina, eles fizeram um parecer conjunto onde eles colocavam que a testosterona deveria ser inferior a 300 nanogramas por decilitro de testosterona total, né? A questão de usar a testosterona livre, né, cujo ponto de corte seria 6,5, aqui não está contemplado nesse cenário. Esse é um estudo muito interessante. O John Mulhall é um andrologista muito conhecido, né, no meio, e ele fez aqui a Guideline of Guidelines, né? Então, o que ele fez? Pegou basicamente a Associação Americana de Urologia, a Associação Europeia de Urologia e outras várias sociedades que trabalham de saúde masculina e foi vendo os critérios e o que a gente tem. Uma salada de frutas, como se fala, né? Então, aqui a Ação Americana abaixo de 300, aqui abaixo de 345, já os europeus abaixo de 350, aqui também, né, outras sociedades abaixo de 350, 350. Uns não fazem, né, uso de instrumento validado, tipo aqueles questionários que a gente acabou de ver, né? Então, assim, existe uma certa diferença, uma discrepância de critérios entre as sociedades como um todo, né? Nós tendemos aqui a seguir a Sociedade Americana de Urologia, então nosso ponto de corte seria de 300. Eu sempre tenho em mente a ideia da testosterona livre, embora não seja uma coisa proposta pela Associação Americana de Urologia, mas se estiver baixo naquele indivíduo, lembrando de novo, né, borderline na testosterona, até lá, 320, 330, 340, já está com 70 anos de idade, sintomático, bom, vale a pena ver o que ele tem lá de testosterona livre. Se estiver muito baixo, porque o SHBG subiu muito, esse indivíduo tem que ir para a reposição. Bom, eu comentei para vocês lá no começo, né, de experts. Nós temos grandes nomes, né, da reposição de testosterona, onde se destaca basicamente dois, né? Um que é o Frederick Wu, que para ele, né, o que é importante? Diminuição de libido, né, ereção, perda de ereção matinal, uma testosterona abaixo de 320, uma livre abaixo de 6,4. Né? Então, na visão do Frederick Wu, a ideia é que a parte sexual é o que realmente é o grande marcador da deficiência de testosterona. E ele demonstrou isso nesse estudo, né, onde havia um alto grau de relação, de associação entre, né, os sintomas como a diminuição de ereção matinal, disfunção erétil, diminuição, né, da frequência dos pensamentos sexuais e tudo, né? Então, que é o que mais se relaciona com isso. Ao passo que outras coisas, a diminuição do vigor físico, dificuldade para caminhar mais que 1 quilômetro, isso não se relaciona bem com os níveis de testosterona, tão quanto, né, a parte sexual. O Abba Morgenthaler, para quem não conhece, ele é um indivíduo que idealizou a teoria da saturação. Se hoje nós usamos testosterona sem morrer de medo de câncer de próstata ou hiperplasia, foi pelo trabalho do Morgenthaler. E para ele, né, uma testosterona abaixo de 350, uma livre abaixo de 5, já é critério de reposição. E ele tem uma coisa muito interessante que considera teste terapêutico. O que isso tem, né, de importante? Imaginem o seguinte, o indivíduo, ele tem um certo grau de sintomas, não muito intensos, se perguntar para ele como é que você está se sentindo, estou bem, está tudo mais ou menos tranquilo. Mas se comparar a energia dos seus 20 anos de idade com agora, qual seria a ideia? A resposta vai ser sempre a mesma. Não, está diminuída, já não é mais a mesma coisa e tal. E se a gente avaliar e houver uma deficiência de testosterona, a gente pode propor para o paciente, vamos fazer um testezinho de 3 a 6 meses aqui, fazer uma reposição, ver como é que o senhor se sente. Experiência de consultório que eu passo para vocês, assim, que muito raramente o paciente não vê benefício, né? Se ele tiver uma deficiência, tiver sintomático, mesmo que não de um modo muito intenso, mas ele, vamos dizer assim, está habituado a esse novo padrão de funcionamento, já esqueceu o que poderia ser melhor, a gente pode propor o teste terapêutico e ver como é que esse indivíduo evolui na sequência. Bom, segmento dos pacientes em reposição hormonal, muito importante a hematócrita hemoglobina, né, porque isso é uma coisa super importante, acontece.
das complicações possíveis que a gente tem na reposição tradicional, né, o indivíduo mais velho, testosterona baixa, sintomático, não é melhora de performance nos jovens, nesse raciocínio não vale aqui. Quanto mais velho o indivíduo, parece que há mais chance de ter aumento de hematócrito e hemoglobina, de fazer eritrocitose. Devo dosar a testosterona total, né? A gente já viu isso antes, para ver se chegamos num valor adequado. Estradiol, né? Principalmente se a testosterona total subiu muito, tem que ficar de olho. PSA total e livre, isso é importante ver naquele indivíduo em que isso deve ser visto, então tem que ter mais de 50 anos para a gente começar a pensar no rastreamento do câncer de próstata. E em casos que eu quero avaliar, vamos imaginar, o indivíduo tinha, né, dislipidemia, diabetes, de massa corporal mostrando que ele estava com sobrepeso, obeso, densitometria óssea mostrando um certo grau de osteoporose, e eu quero fazer a reposição de testosterona e ver se eu consigo melhorar nesses parâmetros. É possível, não tem nenhum problema. Benefícios esperados com a reposição, né? Então, assim, bom, o que eu acho que vai acontecer de bom a partir da reposição, né? Tem estudos para isso. Esse aqui é um estudo muito interessante do Dissante. 58 homens com testosterona baixa, uma média de idade de 57,8 anos, fizeram um tratamento com testosterona que eles não misturaram um pouquinho gel com injetável e tal, fizeram em média 7 meses de tratamento, mas sem nenhuma intervenção nem dietética nem de atividade física, a massa magra aumentou 1,2 kg e a gordura corporal diminuiu 1 kg. Veja, uma troca de 1 para 1, basicamente só com reposição de testosterona, mostrando que realmente existe esse efeito, né, de aumento de massa muscular e diminuição da massa de gordura, né? Então, se a gente tem marcadores da síndrome metabólica, glicemia, insulina, frequência abdominal, colesterol, hemoglobina glicada, índice ROM, IMC e tal, tudo isso tende a reduzir, tem literatura consistente aqui para isso, mostrando que melhora a síndrome metabólica. Claro que, para nós, né, médicos, o que é importante? Que esse indivíduo esteja já num trabalho assim, de dieta, atividade física regular, e aí então a testosterona entra como um complemento. Agora, se o indivíduo estiver, né, sobrepeso, obeso, estiver com todos esses marcadores de síndrome metabólica alterados, e ele não se dispõe a mudar a vida dele, eu não acho muito útil só repor testosterona, né? Não vai adiantar muita coisa. Então tem que ser sempre um conjunto, a reposição é para melhorar a qualidade de vida, esse é o grande objetivo, e para isso ele tem que fazer dieta, atividade física, né, para melhorar todos os parâmetros. Quando se fala de função erétil, né, então esse estudo muito interessante aqui do Wang, qual é a ideia? Terapia de salvamento da disfunção erétil com testosterona. Então ele pegou 35 homens com disfunção erétil completa, zero de ereção, usando o sildenafil 100 mg não houve resposta, não teve ereção suficiente para a relação sexual. Aí tratou os indivíduos com testosterona, né, e manteve o sildenafil 100 mg. Bom, 40% dos pacientes readquiriram a potência, alguns só com a reposição de testosterona, 30% conseguiram manter, né, a potência com a testosterona mais sildenafil e 30% continuaram com disfunção erétil. Bom, se a gente for ver, conseguiu resgatar com medicação barra reposição 70% dos casos, que é bastante bom. Esses indivíduos estavam com zero de ereção, já são, em tese, candidatos à injeção intracavernosa, colocação de prótese peniana, ou seja, tratamentos já de segunda e terceira linha, e a gente consegue voltar para a primeira linha, que é a medicação via oral, repondo a testosterona e mantendo lá o sildenafil, né, 100 mg. Pode ser a tadalafila também, não tem nenhum problema. Quando se fala então de riscos do tratamento, né, eritrocitose para mim é o principal, tem que ficar de olho no VGHB. Ginecomastia, quando muito, assim, muito raramente, esses pacientes que só fazem reposição se queixam às vezes de um pequeno desconforto, né, na região da mama, mas ginecomastia verdadeira a gente realmente não costuma ver. Bom, infertilidade e atrofia testicular vai acontecer. É que no indivíduo que a gente está tratando aí com 55, 60 anos, a fertilidade já não é mais um problema, né? Esse indivíduo já não quer ser pai nessa idade tão avançada. Pode acontecer, mas a regra é que não queira. Então, ter infertilidade, caso osperme com atrofia testicular, não é um grande problema. A gente tem só que lembrar, né, que quando se faz reposição injetável, tanto de curta ação como longa ação, esse indivíduo, a reposição ela é para a vida toda, né? Isso é importante ressaltar que alguns pacientes acreditam que se fizer um tratamento ali de 3 meses, 6 meses, ele volta a ter a testosterona que tinha quando jovem, e não vai acontecer, né? Acne, muito raro.
né, em reposição normal, a gente não tem. Porque tem que lembrar o seguinte, a gente está só repondo, a gente está colocando esse paciente numa faixa de testosterona que ele já deveria ter, ou que já teve ao longo da vida, né? E agora teve um decaimento. Mas então, assim, não se costuma ver grandes problemas com acne, ginecomastia, coisas maiores. Efeitos negativos sobre o coração ou micção, não tem, né? Então, assim, as preocupações históricas com hiperplasia prostática benigna e câncer de próstata não tem fundamentação científica, né? Tem uma aula que é basicamente a respeito disso na sequência. Eritrocitose, né, é o efeito mais comum, então se o hematócrito passar de 52 e a hemoglobina de 18,5, a gente tem que dar uma repensada na reposição. Esse paciente pode até fazer uma sangria, né, fazer uma retirada de 350 a 400 ml de sangue para que seja normalizado aqui, né, é possível fazer. Bom, quando se fala aqui de testosterona e saúde geral, né, é um conceito novo, é uma coisa interessante, seria o quê? Testosterona como marcador de boa saúde, né? Então, a testosterona normal está associada com uma saúde melhor e aumento da longevidade. A testosterona total, ela pode ser um dos maiores indicadores de saúde masculina, melhor que colesterol, glicose e o próprio PSA, né? Reposição de testosterona produz benefício na maioria dos homens com deficiência, né? Frequentemente com melhora na qualidade de vida. E aí, finalizando, então, isso é uma brincadeira que tem na internet, esse quadro aqui chama American Gothic, né? É do Grant Wood, uma pintura bastante conhecida, está lá no Museu de Chicago, e o pessoal botou aqui na verdade eles trocaram a roupa, né, tanto de um quanto de outro, mas vamos concentrar aqui no homenzinho, que é o nosso foco da aula de hoje. A ideia é justamente essa, ele sai dessa roupa aqui, né, quadrada, de velho, para um moletomzinho mais modernoso, né, então dando uma rejuvenescida no indivíduo, aumentando essa questão, né, lembrando sempre que a testosterona melhora a parte sexual. Hoje a gente tem tratamento para disfunção erétil que dá para associar com reposição de testosterona, ou seja, nós queremos manter esse indivíduo com as suas funções preservadas e com uma boa qualidade de vida.